Bem-vindo de volta ao nosso canal. Hoje, vamos explorar um dos lugares mais enigmáticos e discutidos do mundo. As misteriosas linhas de Nazca, no deserto do Peru. Essas impressionantes figuras geométricas e desenhos de animais gigantescos só podem ser vistos do alto e têm intrigado cientistas, arqueólogos e entusiastas de mistérios por décadas. O que são essas linhas? Qual é o verdadeiro propósito delas? Estaríamos diante de um antigo calendário astronômico, de rituais religiosos ou até mesmo de sinais feitos para visitantes de outro mundo? Prepare-se para mergulhar conosco neste enigma que atravessa os séculos. As linhas de Nazca foram oficialmente descobertas por pilotos de aviões comerciais nos anos 1920, quando sobrevoaram a vasta planície desértica e perceberam os gigantescos desenhos no solo. No entanto, os povos nativos da região já conheciam essas formações há séculos, considerando-as parte de seu legado cultural. As linhas, que retratam desde simples formas geométricas até desenhos elaborados de animais como o colibri, o macaco e a aranha, foram criadas pela antiga civilização Nazca, que habitou essa área entre 500 a.C. e 500 d.C. Feitas removendo a camada superficial de cascalho vermelho para revelar o solo mais claro por baixo, essas linhas resistiram ao tempo por quase 2000 anos. Graças ao clima extremamente seco da região, a preservação foi possível. O que mais intriga é a precisão e a magnitude desses desenhos, muitos deles só são reconhecíveis do céu, o que leva a questionamentos sobre como, e por que, uma civilização sem tecnologias de voo teria criado essas formas imensas. Seriam as linhas de Nazca uma forma de comunicação, uma mensagem deixada para os deuses ou para outras civilizações? Agora, entramos na parte mais fascinante do mistério, o propósito das linhas de Nazca. Ao longo dos anos, várias teorias foram propostas para explicar a função dessas impressionantes criações. A teoria mais aceita por muitos arqueólogos é que as linhas estavam ligadas à astronomia. Pesquisas sugerem que algumas dessas figuras e linhas poderiam estar alinhadas com fenômenos celestes, funcionando como um grande calendário astronômico. Esse calendário ajudaria os Nazca a determinar mudanças sazonais cruciais para a agricultura, como o início das chuvas ou a época ideal para plantio. As figuras poderiam representar constelações ou até mesmo símbolos ligados a deuses relacionados à fertilidade e à água, elementos essenciais em uma região tão árida. No entanto, outras teorias indicam que as linhas poderiam estar ligadas a rituais religiosos. A civilização Nazca, assim como outras culturas antigas, possuía uma rica tradição espiritual, que incluía a veneração de deuses e espíritos da natureza. Muitos estudiosos acreditam que as linhas podem ter sido percorridas como parte de rituais religiosos para invocar a bênção dos deuses, talvez até mesmo em procissões. Caminhar por essas linhas ou realizar rituais sobre elas poderia ter sido uma forma de pedir chuva, fertilidade ou outras bênçãos divinas. Claro, não poderíamos falar das linhas de Nazca sem mencionar a teoria mais controversa e discutida, a hipótese de que as linhas são sinais criados para extraterrestres. O escritor Erich von Däniken popularizou essa ideia nos anos 1970, sugerindo que os Nazca poderiam ter sido influenciados por visitantes de outro mundo, ou até mesmo que as linhas fossem pistas de pouso ou mensagens deixadas para naves espaciais. Essa ideia, embora amplamente desacreditada por arqueólogos e cientistas, ainda fascina muitos e continua sendo um dos principais pontos de discussão quando o assunto é Nazca. Afinal, como uma civilização sem tecnologias de voo poderia criar algo tão preciso e visível apenas do alto? Será que havia algo mais, algo além do que podemos compreender? Embora as teorias sobre o propósito das linhas sejam variadas, uma coisa é certa: a construção dessas figuras exigiu planejamento e precisão. O método utilizado pelos Nazca, no entanto, era simples, mas engenhoso. Eles removeram a camada superior do solo para expor a terra mais clara abaixo, criando esse contraste visível mesmo à distância. O interessante é que as linhas foram feitas de maneira tão precisa que não era necessário sobrevoá-las para saber que estavam corretas.
Estudos indicam que os Nazca usaram uma técnica de cordas e estacas para desenhar essas formas geométricas no solo, o que permitiu que alcançassem tamanha precisão. Mas como eles teriam coordenado a criação de desenhos tão grandes, como o famoso colibri ou a aranha? Alguns sugerem que os Nazca poderiam ter usado montes naturais ou pontos elevados para observar e ajustar o desenho conforme ele era feito no chão. Outros acreditam que os conhecimentos em geometria e astronomia eram mais avançados do que inicialmente pensamos. Esse nível de habilidade e organização levanta outra questão: quais outras tecnologias ou conhecimentos os Nazca poderiam ter tido, que ainda desconhecemos? Apesar de o mistério das linhas de Nazca ser conhecido há quase um século, novas descobertas continuam sendo feitas até os dias de hoje. Graças ao avanço da tecnologia, como drones e imagens de satélite, arqueólogos descobriram recentemente novas figuras na planície de Nazca, muitas delas escondidas à vista do público por milênios. Em 2019, uma equipe de cientistas revelou a descoberta de mais de 140 novas figuras, incluindo formas geométricas e animais ainda desconhecidos. Essas descobertas renovaram o interesse nas linhas e abriram portas para novas teorias sobre suas origens e funções. Ainda assim, o enigma central persiste: por que essa civilização dedicou tanto esforço a criar essas formas gigantescas? Com cada nova descoberta, nos aproximamos mais de entender o verdadeiro propósito dessas linhas, mas também surgem novas questões. Será que ainda estamos longe de descobrir todos os segredos das linhas de Nazca? As linhas de Nazca não apenas fascinam os estudiosos, mas também deixaram uma marca profunda na cultura popular. Elas são frequentemente mencionadas em filmes, documentários e programas de TV dedicados a mistérios antigos, incluindo o famoso programa Alienígenas do Passado, que ajudou a popularizar ainda mais a teoria dos antigos astronautas. Muitos escritores, cineastas e teóricos da conspiração veem nas linhas de Nazca uma conexão com o desconhecido, e elas continuam a inspirar tanto a arte quanto o entretenimento. O mistério dessas linhas, que resistiram ao tempo e às tentativas de explicação, é o que as torna tão fascinantes para pessoas de todas as partes do mundo. E você, o que acha? São as linhas de Nazca um calendário astronômico, um local de rituais religiosos ou algo muito além do que podemos imaginar? Deixe seu comentário abaixo, compartilhe suas teorias, e não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos intrigantes sobre mistérios e teorias da conspiração. Nos vemos no próximo vídeo.